Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos 1 Crônicas, capítulos 6 e o 7, Provérbios, capítulo 27 e Apocalipse, capítulos 8 e o 9. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron e Uziel, e os filhos de Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Maraiote, e Maraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Imaás, e a Imaás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Salom, e Salom gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Basni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Elisaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zilma, filho de Simei, filho de Zaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque,
filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa do Senhor. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéas, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Maraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbna, e os seus arabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arabaldes, e Ilém, e os seus arabaldes, Debir, e os seus arabaldes, e Azã, e os seus arabaldes, e Bet-Semes, e os seus arabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arabaldes, Alemelete e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arabaldes. E deram-lhe por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arabaldes, e Joquimeão e os seus arabaldes, Bet-Horon e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, e Bileã e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Jéter tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e seus arabaldes, e da Barate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes, e da tribo de Aser, Masal e os seus arabaldes, e Abidom e seus arabaldes, e Acuque e os seus arabaldes, e Reobe e os seus arabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, em Galileia, e os seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Quiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram, da tribo de Zebulon, a Rimon e aos seus arabaldes, a Tabor e os seus arabaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arabaldes, e a Gaza e os seus arabaldes, e a Quedemote e os seus arabaldes, e a Mefaate e os seus arabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes, e a Esbom e os seus arabaldes, e a Jazer e os seus arabaldes. 1 Crônicas, capítulo 7.
E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola, Pua, Jazube e Sirum, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, e Bizão e Semuel, chefe das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos esses 5 chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belar e Bequer e Jeadiel, 3. E os filhos de Belar, Esbom e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Elemete. Todos estes foram filhos de Bequer e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos os filhos de Jediel foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim. Dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que é a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a sua irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofoade. E Zelofoade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedá. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã Molequete, teve a Isrode, e a Abiazer, e a Malá. E foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e o seu filho Taate, e o seu filho Elada, e o seu filho Taate. E o seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou o nome Berias, porque ia mal na sua casa. E a sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen Será. E foi seu filho Refa, e Refeze, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os seus lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição,
Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Iminá, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Jofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Jofá, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Ira, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Beera. E os filhos de Jeter, Jefonés, Pispa e Ara. E os filhos de Ulá, Ará e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefe das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefe dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. Provérbios, capítulo 27. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual é a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. O que, pela manhã de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como dever o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotará a erva, e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite e das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Apocalipse, capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas.
E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr pelas suas orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tomou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e arguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça
e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas unificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Amém.